Senhor, convida os irmãos para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler apenas um verso dentro desse capítulo, que é o verso de número 18. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E nos diz essa palavra do Senhor: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, igreja, para se assentar. Nós vamos nesta noite trazer uma rápida e breve mensagem sobre a edificação da igreja. E dentro do decorrer do conteúdo dessa mensagem, nós vamos falar sobre as três bases para o crescimento da igreja. Tudo irá provavelmente gerar em torno de oração, palavra e jejum, que são as três bases para o crescimento da igreja. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, a qual trata-se de uma confissão feita por Pedro. Jesus ele estava em Cesareia de Filipe, e nesta pequena cidade ele começa a interrogar os seus discípulos, porque havia muitos pensamentos naquela ocasião concernente ao ministério sacerdotal de Cristo. Jesus ele aproxima dos seus discípulos e começa a interrogá-los, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E na ocasião surgiu diversas respostas para aquela pergunta, e os discípulos começaram a se manifestar e a dizer: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Talvez quem via Jesus entrar na cidade de Jerusalém chorando, fazia essa comparação com o profeta Jeremias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Talvez quem via Jesus pregar com autoridade, ou talvez quem cria na reencarnação, dizia que Jesus era João Batista, ou o espírito de João Batista estava sobre ele. Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Talvez quem via Jesus andar sobre as águas, ressuscitar mortos, fazer mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar, enfim, operar milagres, dizia que ele era o profeta Elias. E outros diziam: um dos profetas. Então havia, da parte da multidão, da parte daqueles que tinham ouvido falar de Jesus, diversos tipos de pensamentos diferentes a respeito da deidade de Cristo. Mas de repente, Jesus ele continua a indagar os seus discípulos, e agora dirige para ele a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Parece que por alguns instantes acontece um silêncio entre os discípulos. Talvez por 10 segundos, 20 segundos, é a hora que a mente começa a processar aquela pergunta para procurar entender
Jesus estava querendo dizer com aquilo? Mas de repente, o Espírito de Deus, ele se manifesta na vida do apóstolo Pedro, e sob uma revelação divina, Pedro abre a sua boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ele olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi sangue ou carne quem te revelou. Ou seja, essa revelação que você está tendo agora é de Deus, é do alto, é Deus que está te revelando a respeito de Cristo. E Jesus, ele pega na continuidade dessa conversa com o apóstolo Pedro, ele diz: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos e conhecemos muito bem que a igreja de Cristo, ela está edificada na rocha que é o próprio Cristo. Quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, ele estava usando o verbo, a palavra grega, que é Petros, que significa uma pequena rocha. E quando Jesus disse: e sobre esta pedra, tanto esta palavra, tanto no grego como no hebraico, é ele, com letra maiúscula, e está se referindo ao Senhor Jesus. Quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava revelando para Pedro que a igreja que haveria de nascer, ela iria ser edificada sobre a rocha que é Cristo. E por isso, ou por esta causa, que as portas do inferno, ela não iria prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Se nós estamos aqui, é porque a igreja foi edificada sobre a rocha, está firmada na rocha, e não há porta do inferno, não há tempestade, não há demônio, não há principado que prevalece contra a igreja do Deus vivo, porque essa igreja, ela nasceu na cruz do Calvário, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, como foi pregado aqui nesta noite, e ela marcha e segue triunfante para o arrebatamento, o dia glorioso que ele vem para buscar a igreja. Glória a Deus. A igreja do Senhor, ela passou e está passando por momentos difíceis, momentos de perseguição. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entramos numa batalha espiritual. Nós entramos numa luta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, que essa luta ela não é contra a carne nem com sangue. E ali Paulo ele revela que nós lutamos contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. E ali ele nos adverte sobre a importância de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Jesus ele venceu a morte na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele deu brado: Pai, consumado está. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Quando ele disse estas palavras, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E naquele momento, o acesso a Deus, ele estava sendo aberto pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Ao dizer estas palavras, ele expira, ele morre. E a Bíblia diz que ele ficou morto por 3 dias e 3 noites. Ao terceiro dia, algumas mulheres, como Maria Madalena, que foi liberta de 7 espíritos malignos, foi a primeira mulher que foi ao sepulcro, que viu Jesus ressuscitado. Ela e algumas outras mulheres, indo ao sepulcro, preocupada com a pedra que estava na boca do sepulcro. Quem queria remover aquela pedra? Mas
Mas para a surpresa delas, quando chegaram ali, estava um anjo que foi e removeu aquela pedra e assentou-se sobre aquela pedra. E aquele anjo, quando se deparou com elas, diz: por que buscais dentre os mortos o que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. E Jesus, após ter ressuscitado, andou no meio dos seus discípulos por um espaço de 40 dias. E quando encerrou os 40 dias, ele exortou os seus a ir em Jerusalém e esperar a promessa, conforme está em Atos capítulo de número 1, a qual Jesus exortava: que de vós, que de mim ouviste. Estava ali em Jerusalém quase 120 almas que estavam esperando por essa promessa. Jesus, ele morreu nas vésperas da Páscoa, o dia de Pentecoste, que essa palavra significa 50º dia, ou seja, ocorria 50 dias após a Páscoa. Se Jesus morreu e andou por 40 dias entre os seus, então entre esse espaço temos ainda 10 dias para chegar o dia de Pentecoste. Basicamente a matemática da soma que nós temos, a qual os discípulos estavam aguardando a promessa, estavam aguardando o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que eles estavam ali no cenáculo, orando, louvando a Deus, assentados e reunidos no mesmo lugar. E de repente nos diz a Bíblia em Atos capítulo 2, que veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E era, se não me fosse memória, 9 da manhã, e a Bíblia nos diz que aquele barulho que estava acontecendo ali dentro, pelos discípulos, pelos aqueles 120, e detalhe, havia algumas mulheres ali também, que foram batizadas com o Espírito Santo, e dentre estas mulheres, estava Maria, a mãe de Jesus. Vai lá em Atos capítulo 1, você vai encontrar o nome dela entre os 120 ali também, e a Bíblia nos diz que as portas do cenáculo foi aberta, ali estava iniciando mais uma nova missão, uma nova etapa para os seguidores de Cristo, que era pregar a palavra, que era anunciar o Evangelho, que era anunciar o arrebatamento, a vinda, a ressurreição de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que de repente a multidão, atraída por aquele barulho, começaram a indagar: o que é isso? Que barulho é esse? Que línguas é essa? O que está acontecendo? E a Bíblia nos diz que alguns, quando viam os discípulos, falaram: que esses estão embriagados, estão cheios de mosto. Dá a entender que o poder de Deus foi tão grande ali naquele lugar, que eles começaram a perder o controle. Sabe quando você vê um bêbado andando na rua, que vem cambaleando, que vem caindo para lá, para cá? Dá a entender que era mais ou menos isso que estava acontecendo ali, mas não era a bebida que eles tinham ingerido. Sabe o que era? Eles estavam embriagados no poder de Deus, na virtude do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus prometeu: mas recebereis virtude, mas recebereis virtude. Sabe o que significa a palavra virtude? É dínamos, poder sobrenatural. Jesus vai receber poder, vai receber poder, vai vir o Espírito Santo sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, Galileia e até aos confins da terra. O Espírito Santo veio e manifestou na igreja. A igreja agora sai, Pedro começa a pregar a palavra, quase 3.000 almas se rendem e se convertem ao Senhor. Agora nós estamos em Atos capítulo 2, verso 42. E aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que se batizaram, perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão, e isso todos os dias, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a cada
cada dia Deus acrescentava almas que iam se salvando. Atos capítulo 3, no primeiro milagre na igreja primitiva, Pedro e João subiram juntos, a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde, e ali estava o paralítico na porta formosa. Pedro olha para ele e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele momento aquele homem levantou, andou, saltou, deu pulo, foi no templo e adorou e exaltou o nome do Senhor. O que eu quero dizer nesta noite: você tem liberdade aqui de dar glória, você tem liberdade de saltar, de pular, de gritar, ainda que muitos é contra o VTT, ainda que muitos é contra o aviãozinho, não importa. O que importa é que você está dando lugar nesta noite e Jesus está aqui para transformar a tua vida, para impactar a tua vida com o poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus poderoso! É maravilhoso, Deus! Aleluia! A igreja agora começa a ser perseguida. Morre o primeiro mártir da igreja, Estevão. Atos capítulo 7. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele olha para o céu, vê o céu aberto, e o Filho do Homem, Jesus, assentado à direita de Deus. E Pedro, ele olha para aqueles que estavam ali prestes a apedrejá-lo, prestes a matá-lo. Pedro, Estevão, ele começa a mostrar a sua visão. Todos começam a gritar, todos começam a tapar os seus ouvidos, para não ouvir aquela revelação, para não ouvir aquela palavra que Pedro estava falando. Eu vejo os céus abertos. Quando ele começou a falar, o povo já começou a colocar a mão lá no ouvido. E o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Aí eles começaram a tampar os ouvidos e a gritar, para não ouvir aquela palavra. Irmãos, eu te convido nesta noite: tira a sua mão espiritual dos seus ouvidos espirituais nesta noite. Glória a Deus! O nome, a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite para a tua vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa do avivamento, do poder, do batismo, da renovação, não foi só para aqueles, não. É para mim, é para você também aqui nesta noite. Então abre o teu coração e dá lugar, abre o teu ouvido nesta noite. E se você quiser, nesta noite você vai sair daqui impactado pelo poder de Deus. Eles tamparam os ouvidos para não ouvir, mas não adiantou. Como eles começaram a olhar para Estevão, viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Mas não adianta. Por mais que o mundo quer negar o poder, a virtude do Espírito Santo no meio da igreja e na vida da igreja, não adianta. Quanto mais o mundo nega, quanto mais o mundo persegue, quanto mais as pessoas zombram e tem nós como doido, louco, mais Deus manifesta o poder, mais Deus manifesta a glória, mais Deus opera em nosso meio. Aleluia! Pedro morre, e a igreja continua marchando triunfante, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Surge o Saulo, e começa mais uma etapa da perseguição da igreja. Paulo, ele mata muitos cristãos, prende muitos homens e mulheres, crianças na prisão, por causa da palavra, por causa do evangelho. Atos 9, Paulo se converte. Agora o perseguidor, ele passa a ser perseguido. Durante a sua conversão, na estrada de Damasco,
A Bíblia nos diz que quando ele foi conduzido na cidade de Damasco, ali ele ficou por 3 noites orando e jejuando, não comia e não bebia nada, até que teve um encontro com o Senhor, e o Senhor revelou para ele tudo o que ele haveria de suportar, passar, por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus. Paulo, ele agora começa a fazer algumas viagens missionárias. A igreja começa a ser perseguida. Atos capítulo de número 12, nós vamos ver Tiago, meio-irmão de Jesus, se não me foge a memória, sendo decapitado pelo rei Herodes. A Bíblia nos diz que quando Tiago foi decapitado, a espada, o Herodes se agradou naquilo, porque o povo gostou daquilo. Aí Pedro estava na ocasião preso, ali sendo guardado por 4 quaternos de soldados, provavelmente também no outro dia para ser apresentado ao rei e ser morto também. Se nós formos resumir a história aqui e pegar um pouco da tradição da morte dos discípulos, nós vamos ver que os discípulos foram perseguidos de tal maneira que tiveram mortes cruel. Sabe, Tomé, aquele que nós chamamos de incrédulo, diz a história ou a tradição judaica que ele foi amarrado numa estaca e queimado. E durante aquele processo que estavam fazendo aquela tortura de morte para com a vida de Tomé, nos diz a tradição que ele começava a gritar, e junto aos gritos ele orava, ele glorificava, ele louvava o nome do Senhor e pregava a palavra para todos que estavam ali à volta. Pedro, não sendo digno de ser morto como o Senhor, diz a tradição que ele foi crucificado de ponta cabeça. A tradição, ela vem contando sobre a situação em que morreram os discípulos de Jesus, mas mesmo assim a igreja não parou, a igreja seguiu triunfante, a igreja marchava, a igreja caminhava na oração, na palavra, no jejum, na doutrina. Ninguém parava a igreja do Deus vivo. Quanto mais morria cristão, mais a igreja crescia, mais a igreja perseguida avançava, mais a igreja perseguida triunfava, porque Jesus deixou a promessa: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é perseguida. Surge um tal de Lúcio, eu esqueci o nome completo dele, conhecido como Nero. Nero, ele era um homem cruel. Nero, ele matou a sua própria filha. Nero, ele praticou algumas barbaridades durante o seu governo. Nero, ele era um homem impuro. Nero, ele era um homem endemoniado, um homem sanguinário. Nero, ele mandou castrar um dos seus próprios escravos e depois casou com ele. Como se não bastasse, Nero, ele coloca, segundo a história, acho que é Plínio, um dos historiadores daquela época, junto com o Flávio Joséfo, conta que ele pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele queimou praticamente 14 províncias de Roma e destruiu 7 cidades de Roma. Nero, ele foi um homem muito cruel. Nero, ele tentou parar com a marcha triunfal da igreja do Deus vivo, mas eu tenho uma notícia para te contar: Nero não conseguiu parar a marcha da igreja. Nero não conseguiu impedir os cristãos de pregar a palavra. Sabe o que os cristãos pensavam e falavam? Quanto mais mandar calar a boca, mais eu vou abrir a minha boca e falar do nome de Jesus. E falar do nome de Jesus. Quanto mais mandar para mais eu vou orar. Quanto mais mandar falar, pode ameaçar de morte, eu não estou nem aí, eu morro. Mas não deixo de falar da cruz, de falar de
A igreja primitiva, a igreja do poder sobrenatural de Deus. Surge agora um outro imperador, um general chamado Tito, e ele continua a sua perseguição contra a igreja do Senhor. Tito, esse foi um pouco mais ousado. Ele acabou com Jerusalém. Ele destruiu a Jerusalém. O que sobrou da Jerusalém antiga, não essa moderna que nós conhecemos hoje, mas da Jerusalém antiga, na época de Tito, o que sobrou daquela Jerusalém só foi o muro que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. Só foi aquilo que sobrou da igreja. Ele não queria destruir o templo, mas o povo estava tão revoltado, liderado por Tito, que saquearam, amontoaram um montão de lenhas em volta do templo, botaram fogo no templo, destruíram o templo, cumprindo-se a profecia de Jesus, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. Jesus falou isso em Mateus 24:2. Tito, ele sai de cena, porque ele não conseguiu destruir a igreja do Deus vivo. Perto do primeiro século, lá para o ano de 90, 96, 98, morre o último apóstolo de Jesus, que é o apóstolo João. Após a morte de João, finda-se o período apostólico. Encerra-se o período apostólico. Agora dá-se início a uma nova etapa na vida da igreja, porque a igreja não parou. A igreja não deixou de fazer a obra, de fazer missões, de pregar a palavra, de orar, de estudar a Bíblia. Nasce agora um período conhecido por muitos como o período dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Eram aqueles que deram continuidade à obra apostólica. E dentro dos pais da igreja, há pelo menos 3 grupos unidos e distintos, que deram continuidade à pregação do Evangelho. Existe o primeiro grupo, que eram chamados pais apostólicos, ou seja, eram aqueles que viviam na mesma época ou juntos com os apóstolos. O segundo grupo eram chamados apologistas, pais apologistas. Eram aqueles que trabalhavam na defesa do Evangelho, na defesa das principais doutrinas apostólicas, porque tinham surgido muitas doutrinas, muitos ventos de doutrinas na ocasião da igreja primitiva. A igreja primitiva, havia muitos líderes que saíram dela e começaram a fundar o seu próprio ministério e a ganhar os seus próprios seguidores. Só que eles começavam a pregar heresias, falar sobre a ressurreição que não existia mais, é só para aquela época de Cristo, e começou a introduzir no meio da igreja um monte de heresias e ventos de doutrinas. E esses pais apologistas começaram a refutar, a condenar, a pregar contra todo esse vento de doutrina que surgiu naquela ocasião. Paulo havia alertado sobre isso. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, Paulo ele dizia assim: nos últimos dias surgirão muitos falsos enganadores, apostatarão alguns da fé, por dar ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. E o terceiro grupo dos pais da igreja são conhecidos como grupo polemistas, ou seja, são aqueles que no seio interno da igreja trabalhavam em defesa da fé, tanto da doutrina que vinha de outras igrejas de fora, como aquelas que surgiam ali dentro mesmo. E assim a igreja começou a marchar triunfante, e esses pais da igreja começaram a pregar desde o primeiro até o 4º século. E se nós formos dar um pulo muito grande e ir para o século XV, nós vamos conhecer alguns reformadores, porque a igreja ela começou a ser perseguida de uma tal maneira que até os imperadores
se alienar com a igreja. Tem o tal do Constantino, que foi uma época muito difícil para a igreja, quando Constantino, ele começou a obrigar todo cidadão sob o seu governo de ser cristão. E aí a igreja começou a entrar no seio da igreja tudo e qualquer tipo de mundanismo, de impureza, inclusive impureza sexual. Foi uma época que a igreja quase sumiu. Parecia que aqueles que estavam lutando, os pais da igreja, já não estavam aguentando mais tanta pressão, tanto desprezo à oração, tanto desprezo à doutrina, tanto desprezo à palavra. Aqueles que estavam, na verdade, não estavam aguentando mais a opressão de tanto desprezo para as devocionais nos cultos. A igreja se fazia muito culto doméstico naquela época. E aí nós vamos encontrar os reformadores. Eu destaco os dois aqui. Primeiro, João Hus. João Hus, ele solta uma profecia importantíssima. Quando ele estava morrendo, queimado, quando ele estava ali, prestes para morrer, ele nos solta uma profecia dizendo: olha, daqui a 100 anos vai nascer um cisne. Eu sou ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, e este ninguém vai poder queimar, ninguém vai poder matar. 102 anos depois de Hus, ou depois dessa palavra, nasce Martinho Lutero. Todos nós conhecemos um pouco sobre a história desse reformador. E se nós vamos sintetizar aqui, Martinho Lutero, que pregou as 95 teses, lá na porta do templo da igreja romana. Martinho Lutero, que pregava contra a venda das indulgências. Martinho Lutero, que pregava contra todo tipo de heresia que a igreja, a católica apostólica, estava introduzindo naquela ocasião. Por quê? As escrituras, a Bíblia, pelo menos naquele território onde Martinho Lutero vivia, ela não era pregada na língua do povo, ela era pregada em latim. E a maioria não entendia, a maioria ficava dependendo apenas das revelações que o papado cabia lhe fazer naquela ocasião. E Martinho Lutero se levanta para anunciar a palavra, para pregar a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja também nessa época. Muitas almas se converteram, muitas almas renderam-se ao Senhor. E se nós vamos continuar a história da igreja, quem não conhece a história de Seymour, William Seymour, quem não conhece a história da Rua Azusa, um moço negro que sofreu muito preconceito. Para os irmãos terem uma ideia, quando ele se converteu ao Senhor, ele foi buscar a Deus numa igreja batista, e ali o preconceito era tão grande contra os negros, que ele, quando estava tendo aula na escola dominical, liderada por Charles Fox Parham, a história diz que pegavam-se uma cadeira, colocavam lá no corredor lá fora, porque ele era negro. Mas aquilo não impediu ele de ter um encontro com o Senhor. Aquilo não impediu ele de ser cheio do Espírito Santo. Ele começa a ser desprezado, rejeitado, até que ele resolve abrir seu próprio ministério. Foi onde, ali na rua Azusa 312, que ele começa uma nova etapa da igreja, onde se pregava o Evangelho e multidões se convertiam ao Senhor, onde, debaixo de muita pressão de autoridade, de governo, pressão de polícia, mesmo assim
ele começa a pregar o evangelho. Ele não tinha um microfone como esse meu aqui, mas ele tinha uma voz, ele tinha um pulmão, e acima de tudo, ele tinha sede de ver a glória de Deus se manifestar ali naquele lugar. Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. Jesus começa a salvar. Os endemoniados que iam ali caíam e levantavam libertos pelo poder do nome do Senhor. A história diz que na rua Azusa o poder era tão grande que tinham que fazer 3 cultos por dia. E não era só final de semana não, pastor. Era todo santo dia, 10 da manhã, à tarde e 7 horas da noite. A igreja estava ali adorando, a igreja estava ali glorificando, a igreja estava ali louvando o nome do Senhor. E a ordem é para a comitiva que estava lá na frente da batalha. Olha, Charles falava assim: eu vou dirigir o culto pela manhã, e depois o outro vai à tarde, e o outro vai à noite. Só que tem o seguinte: eu vou vir de manhã, só vou sair daqui 7 horas da noite, porque enquanto Deus não operar, não manifestar, não ressuscitar, não curar, não fazer maravilhas aqui nesse lugar, nós não podemos sair daqui. Vidas eram carregadas para casa, porque não aguentavam sair andando debaixo da glória, debaixo do poder de Deus. Havia culto que tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, porque a glória de Deus era tão grande ali naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não conhece a história dos 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, quando em 1910 eles estavam fundando a igreja pentecostal aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, onde tudo começou. A dificuldade que eles enfrentavam, porque quando vieram para cá, não sabiam o nosso idioma, de origem de uma igreja de família batista, tradicional. A primeira oportunidade que deram para Winger pregar foi na igreja batista. Ele falou poucas palavras, mas foi suficiente para expulsar ele lá de dentro. E a palavra que ele falou foi essa: meus amados irmãos, Jesus está presente aqui em nosso meio, e Ele salva, Ele cura, batiza com o Espírito Santo, e leva para o céu. O pastor pegou o microfone dele, mandou tirar ele de cima do altar, expulsaram ele da igreja. Metade da igreja vai com ele. Ele vai continuar a pregar a palavra numa casa de uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Ali, quando eles estavam louvando e adorando a Deus, Jesus batiza aquela mulher com o Espírito Santo, sendo assim considerada a primeira mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. E o Evangelho começa a triunfar, a palavra começa a crescer, almas começam a se converter. A igreja não parou, a igreja continua caminhando. Sabe por quê? Disse Jesus: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em 1903, 17 de setembro de 1903, nasce em Santana do Livramento, PLM, Paulo Brito Leivas Macalão, Paulo Macalão, nascido em Santana do Livramento, pai general. Quando a sua mãe, que era pianista, morreu, parece que Georgina, uma excelente pianista, morreu, o pai foi morar no Rio de Janeiro e colocaram os seus filhos, Macalão e
sua irmã, no colégio batista. E vindo para casa uma certa vez, à tarde, Paulo Freire Macalão andando na rua São Luís, número 12, lá na cidade do Rio de Janeiro, se depara com um folheto amarrotado caído no chão. Ele pega aquele folheto, abre e começa a ler. E quando ele lê, aquela palavra entra no seu coração. E para a surpresa dele, aquele folheto, com aquele endereço e aquele número, é exatamente a rua onde ele estava, e o número estava na frente dele, do outro lado da rua. Ele vai lá, num culto doméstico, do lar, à tarde, estavam se louvando ao Senhor com o hino, meu libertador Jesus. Ele mal ouve aquele hino, cai de joelho, prostrado, chorando e entregando a sua vida para Jesus. Ele passa a conhecer Daniel Berg e Gunnar Winger. Em 1924 foi o ano da conversão dele. Em 1930 foi a consagração dele ao ministério. E a partir daquele momento, em concordância com Daniel Berg e Gunnar Winger, porque tanto lá em Belém do Pará, como na cidade do Rio de Janeiro, a obra estava crescendo, a obra estava triunfando, multidões se convertiam ao Evangelho, almas estavam sendo batizadas nas águas em massa. Aí Macalão fala, pastor, a obra aqui está muito grande, não temos mais condições de fazer culto nos lares, não cabe mais ninguém, ainda que nós dividimos esse negócio, faz culto no lar, um dia na casa de um dia na casa do outro, não temos mais condições, precisamos alugar um salão maior, precisamos arrumar um espaço mais amplo para agregar os fiéis. Aí o Gunnar falou o seguinte, pode abrir um lugar aí. Ele abre um lugar lá em Madureira, e a obra continua crescendo, e a obra continua prevalecendo, triunfando. E a história nos diz que ali Daniel Berg e Gunnar Winger, que eram os responsáveis dos líderes daquela época, autoriza ele a patentear, a registrar a igreja Assembleia de Deus, Ministério em Madureira, porque era no bairro de Madureira. E assim a igreja começou a crescer. Aleluia! Começou a triunfar. Glória a Deus! Quem prega por aí que o Ministério de Madureira, Missão Belém, se rebelaram contra o outro, não conhece a história da igreja. Precisa sentar para aprender melhor, porque não foi assim. Não houve rebelião. Sabe o que houve? Um grande avivamento de Deus, crescimento da igreja na face da terra. As mãos de Deus se estendiam para lá. Sabe o que acontecia? Há relatos, eu não sei se é na rua Azusa ou nas nossas igrejas lá no Rio de Janeiro, que as pessoas que passavam na rua, a sombra da igreja, quando tocava nas pessoas, as pessoas caíam endemoniadas, e tinha um obreiro correr lá e orar por aquela pessoa para ela ser liberta, porque o poder de Deus era tão grande naquele lugar. Aleluia a Deus! Oh, glória! Eu resumi aqui. Sabe por quê? Tudo isso aconteceu nessa igreja por causa desses 3 pilares do crescimento da igreja do Senhor. Note bem, em todas as épocas, inclusive para a nossa época hoje. Quais são esses 3 pilares? Oração, palavra e jejum. O pastor Manuel pregava muito antigamente, e nas pregações dele, ele dizia assim: a igreja que pouca ora, pouco tem poder e vitória, pouco cresce. A igreja que muito ora, muito tem poder e muito cresce. Nós sabemos que quando nós falamos de oração, nós estamos falando do único elemento que Deus deixou para mim e para você. 2
comunicar com Ele. A oração. Deus, Ele tem várias formas de se comunicar comigo, com você. Deus, Ele pode falar comigo através da palavra, sonho, visão, revelação, pode usar o profeta, enfim. Mas eu e você só temos uma forma, uma maneira de falar com Deus, e é através da oração. E quando nós falamos de oração, eu não vejo na Bíblia uma posição para se orar, ou um tempo pré-estabelecido para tirar um tempo de oração com Deus. Isso é com cada um. Você quer orar de pé, assentado, deitado, plantando bananeira? Eu gosto de orar de joelho. Se você gosta de orar andando na rua, dentro do ônibus, nós vamos ver na Bíblia pessoas que oraram deitado, devido a alguma enfermidade, como o caso de Ezequias em Isaías 38, e que Deus ouviu a oração, mesmo tendo dado uma sentença de morte para ele. Mas através da oração, do arrependimento, Deus falou para Isaías: volta lá e reverte esta palavra, porque eu vou curar. E tem mais, eu vou acrescentar na vida dele 15 anos. E quando o rei Ezequias ouviu aquilo, ele falou: mas peraí, preciso de um sinal, como que isso vai acontecer? Havia um relógio, chamado relógio de Acaz. José falou assim: ó, você quer um sinal? Que sinal que você quer? Que a sombra continue andando, ou que ela volte 15 graus. Aí o rei falou: peraí, continuar andando é fácil. Quero ver ela voltar. 10 graus, aproximadamente, são 10 minutos. Bom, na lógica humana, ao ponto de vista do observador, é o sol que está andando, né? Na lógica humana, ao ponto de vista do observador, é o sol que está andando e a terra está parada. Mas de acordo com a ciência, a terra que está girando no seu eixo imaginário, milhões e milhões de quilômetros por hora, é o sol que está parado, ainda é maior do que a terra. Bom, não importa. O que importa é que quando o rei orou, Deus ouviu a oração dele. 10 graus segundo a palavra do profeta Isaías, e Deus cumpriu o milagre na vida dele, curou e acrescentou 15 anos. Então não importa a posição ou o tempo. Eu posso tirar 4 horas de oração, como posso tirar 5 minutos. Deus vai ouvir do mesmo jeito. Elias fez uma oração de menos de 15 ou 20 segundos. Em 1 Reis, capítulo de número 18. Para Deus mandar fogo do céu, Deus mandou. Foram quase 20 segundos de oração. Mas no mesmo capítulo, mais para frente, ele orou 7 vezes para chover. E cada vez que ele orava, eu não sei qual é o tempo que ele gastou na primeira oração, podia ser 10 minutos, 20 minutos. É um tempo um pouco mais prolongado agora dessa vez. Até que Jesus voltou na 7ª vez e contou para ele o que ele tinha visto. Jesus, ele orou, ou melhor, ele quase não orou para curar os enfermos. Se você for ler os evangelhos, você não vai ver Jesus orando para o enfermo, que nem nós fazemos. Você não vai ver Jesus chegar para um endemoniado, ou um mudo, ou um surdo, levantar a mão e falar: graças te dou, Pai. Agora está aqui esse endemoniado, esse surdo, esse mudo. Você não vai ver Jesus orando. Você vai ver Jesus ordenando, curando, libertando. Mas também você vai ver Jesus orando uma noite inteirinha para escolher 12 discípulos. Você vai ver Jesus orando de pé. Você vai ver Jesus orando de joelho. No Getsemane, Jesus ele ora 1 hora, falando a mesma palavra: Pai, passa de mim esse cálice. Depois ele volta, vê os discípulos dormindo de tristeza, vai lá e ora novamente. Jesus ele fez isso 3 vezes, então significa que ali no Getsemane ele orou por 3 horas.
um tempo mais prolongado. Existem 3 tipos de oração: a oração individual, pessoal, aquela que Jesus falou em Mateus capítulo 6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê secretamente, ele te ouvirás. Sabe aquela oração, Eduardo, que não dá para você falar com a sua esposa, contar para ela, porque não vai resolver, ou pode trazer mais preocupação para ela? Sabe aquela oração que você não pode falar aqui, mano, no microfone, como nós tivemos no começo aqui do culto? Aquela oração que é entre você e Deus, é o seu particular com Ele. Segundo tipo de oração é a oração doméstica, ou oração familiar, ou oração conjugal. Ou seja, é aquela oração que você faz lá na sua casa com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Que Paulo ele chama isso de consentimento mútuo, para se aplicar na oração, conforme está em 1 Coríntios capítulo 7, oração familiar. Terceiro tipo de oração é a oração conjunta, é a oração feita pela igreja, aquela que Deus falou no Antigo Testamento, 1 Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É a oração que a igreja primitiva fazia para Deus libertar Pedro da prisão. Em Atos capítulo de número 12, a igreja fazia contínua oração para Pedro. Esses 3 tipos de oração, que foi a base do crescimento da igreja do Senhor, que as portas dos infernos não prevaleceram como a igreja do Senhor. Vamos se colocar de pé. As outras 2 bases, que é a palavra, que é o jejum. A igreja que está baseada nesses 3 princípios, ela é indestrutível, ela é inabalável. O inferno pode até se levantar, mas ele não prevalece contra a igreja do Senhor. Você pode até passar por tribulação, por problema, mas quando a igreja do Deus vivo ora, o Senhor, Ele manifesta a sua glória. O Senhor, Ele estende as tuas mãos. O Senhor, Ele opera maravilhas. O Senhor, Ele faz milagres. Quando a igreja do Deus vivo clama, Deus, Ele liberta da prisão. Ele vai em lugares que para eu e você é impossível ir. Ele faz coisas que muitas das vezes deixa eu e você de boca aberta. Eu te convido nesta noite para clamar, para desejar esse reavivamento sobre a tua vida nesta noite. Eu te convido neste momento para você entrar na presença dEle e por alguns instantes começar a clamar a Ele por renovo, começar a clamar a Ele por despertamento espiritual, começar a clamar a Ele por renovação, por avivamento, e o melhor, a desejar Ele fazer isso que eu preguei aqui nesta noite na minha vida e na sua vida, a fim que eu e você venha nos desprender mais das coisas materiais, dos embaraços desta vida e entrar ou colocar mais, consagrar mais a nossa vida no altar da oração, da palavra, no altar do jejum, a estabelecer lá na minha casa, na minha sala, um jejum de adoração, de louvor, de glória ao nome do Senhor, a estabelecer, a colocar uma cadeira lá na minha casa, reservada somente para o Senhor, e no momento que a gente precisar dele, nós vamos lá, assentamos no sofá da nossa sala e falamos assim: Jesus, vem aqui, senta aqui agora comigo, eu quero falar com o Senhor, mas por favor, ouça, escuta tudo que eu quero te dizer nesta hora, e quando eu terminar de dizer tudo, falar tudo para o Senhor, eu te peço
só uma coisa: visita a minha vida agora, aquebranta o meu coração agora, renova a minha vida agora, fortaleça a minha vida agora, e me mostra, e me revela tudo aquilo que está atrapalhando a minha intimidade, de melhorar o meu relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a minha comunhão contigo, de ser cheio do Espírito Santo, não só naqueles momentos na igreja, mas aqui agora, no meu lar, no meu trabalho na rua. Meu Deus, eu quero força, eu quero glória. Eu sei, meu Deus, que eu nunca vou chegar aos pés do Senhor. Eu sei, Senhor, que eu nunca vou ser um Daniel Berg, ou um Marvinho aqui nessa terra. Eu sei que eu nunca vou ser um Martinho Lutero, ou um João Rus. Eu sei, meu Deus, que eu nunca vou chegar ao nível dos apóstolos. Eu sei, meu Deus, que eu nunca vou ser como Paulo leva a Macalão. Mas uma coisa eu sei, meu Deus, que eu quero ser eu mesmo. Eu posso ser melhor, eu posso fazer a diferença nesta terra, eu posso ser cheio do Espírito Santo. Eles morreram, eles pararam, cessaram a sua carreira aqui na terra. Paulo leva Macalão já não está mais em nosso meio, nem Martinho Lutero, nem João Rus, nem Daniel Berg, nem Guneville, todos cessaram a sua obra. Não tem mais aqui profeta Elias, não tem mais aqui Moisés, não tem mais aqui os heróis da fé, mas uma coisa tem aqui em nosso meio nesta noite: é Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus dizendo para você nesta noite: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então começa a clamar a Ele, começa a buscar a Ele nesta noite. Aleluia, aleluia. Irmãos, apresentamos ao Senhor.